E aí, falando de relatórios no Power BI, você prefere temas light ou temas dark? Nesse vídeo eu vou estar demonstrando como eu trabalho no meu dia a dia com esses dois mundos, fazendo temas claros ou escuros, né, dependendo de como o cliente pede ou se ele pede os dois, né? Então eu crio apenas um relatório, faço uma cópia dele com um JSON de tema do relatório, eu altero isso. E eu vou estar demonstrando para vocês então como eu utilizo, como eu faço isso lá publicando nos services e também como eu faço editando meus JSONs aqui, né? Vou demonstrar alguns macetes, né? E vou disponibilizar dois JSONs, tanto um dark como um light, para vocês aí poderem estudar e aproveitar, tá bom? Então vamos lá para dentro do computador e vamos ver como isso funciona. Então é uma análise de Pareto simples, tá? Onde eu tenho faturamento, classe ABC, né? A famosa curva aqui de Pareto, gráfico de Pareto, aqui uma tabela, né? E ele está num tema light aqui, que tem alguns slicers, né? Eu consigo colocar quando que começa a classe B e tal. Então, se a gente olhar aqui na guia exibição, pode ver que tem um tema Light Theme by Alisson Pesotti V001. Eu que criei esse cara, né? Então, o que é o tema de relatório? Bem rapidamente, né? É um arquivo JSON que ele é onde tem todas as informações de chave e valor, qual que é o fundo, qual que é a cor da minha paleta de cores, quais são as fontes que eu estou utilizando, a cor delas, essa borda aqui, você pode ver que eu tenho uma borda aqui no lado, né? Tem uma pequena sombra também aplicada aqui, né? Drop Shadow, né? Tem uma pequena sombra. Então, é o arquivo que carrega toda a sua configuração visual do seu dashboard, né? Você pode editá-lo por aqui, né? Personalizar o tema atual. Você tem as cores, tem alguns elementos, tem os textos, mas como no Power Query, né? O poder mesmo não está na parte visual, né? Está no código, né? Então, se você quiser ter o controle total mesmo do seu visual, você precisa aprender a manipular os arquivos JSON, tá? Eu utilizo o VS Code para editar, porque vocês vão ver que é muito fácil. Vocês podem também usar um Notepad++ ou ++, né? Por exemplo, esse tema que está carregado é esse aqui, ó. Light Theme Alisson Pesotti 001. Vou dar 2 cliques aqui que ele vai abrir com o Notepad na minha máquina. Então, só para vocês entenderem como que é a estrutura de um arquivo desse, né? Ele obrigatoriamente tem um nome, tem um esquema, que eu vou mostrar que isso aqui é algo bem legal que eu achei. As cores das paletas de cores, sentimentos, bom, ruim, as cores das fontes, né? Primeiro nível, segundo nível, até o quarto nível. Aí você tem background, o background secundário, e aí você tem as fontes, né? Essa é a estrutura, né? E essa estrutura é sempre uma chave e um valor, né? Então, ou ela tem uma chave, um array e várias propriedades, né? Não vou entrar no mérito agora do que como se escreve em JSON, mas basta você seguir como exemplo e você vai começar a modificar as coisas por similaridade, tá? Então, eu vou abrir no VS Code, que lá tem uma pegada bem interessante. Então, eu concentro todos os meus temas em uma única pasta, né? Porque facilita bastante. Porque eu clico com o botão direito aqui, ó, mostrar mais opções, e abrir com Code. Ele já vai abrir todos esses arquivos nessa pasta. Então, se eu clicar aqui, ó, ele já carrega para mim todo o arquivo. E aqui eu prefiro porque ele tem uma melhor visibilidade, eu uso o tema do Drácula, que fica melhor para editar. E o legal é que
como ele já vai salvando automático, né? Eu consigo... Eu não preciso ficar salvando e fechando, né? Eu nem salvo, na verdade, eu modifico e já venho aqui e atualizo, procurar temas, e já vem, já clico e já atualiza, né? Para vocês terem ideia como é simples, ó, eu vou trocar de tema pro Dark. Carregando. E vou voltar pro Light. Mesmo relatório, tá? Então, eu não preciso ficar criando medida para isso, nada. É só alterando aqui o JSON. Muito legal, né? Então, aqui, uma coisa que eu queria demonstrar, né? Eu criei um arquivinho chamado Readme aqui em Markdown. Inclusive, aprenda o Markdown. Se você não sabe, é muito legal para criar documentação, né? Então, é um lembrete para mim mesmo. E eu vou estar disponibilizando para vocês, junto com os dois temas, também esse arquivinho aqui que eu vou exportar para vocês poderem usar. Então, aqui eu coloco alguns principais links, tá? Aqui, ó, da documentação da Microsoft, que demonstra tudo isso que eu já falei sobre os temas, né? Ele também aqui, ele começa falando do JSON, do formato, como ele funciona, e uma coisa, a estrutura, né, o que cada elemento faz, é bem complexo, tá? Então merece um estudo aí. Isso é para quem quiser ter total controle do seu tema do Power BI, quem quiser fazer algo nível hard mesmo. Mas eu vou falar, uma vez que você fez isso aí, fica muito fácil você fazer outros dashboards já configurados, com temas já configurados, por exemplo. Então, aqui a estrutura inicial, e um negócio legal é esse tal de esquema. Por que esse esquema, né? Eles criaram aqui, até no link que eu mandei para vocês, ó, Report Theme JSON Schema. Então eles têm as versões, né? Você tem que baixar. Deixa eu ver onde que baixa. Ué. Aqui em cima, perdão, pessoal. Então, clicando aqui, né? Você faz o download. Aqui, ó. Download raw file. E coloca ele numa pasta, né? Deixa eu voltar aqui. Eu já coloquei ele aqui, ó. Report Theme Schema 2118.json, porque ele é o da versão de junho, que é a versão do meu Power BI Desktop. Então vem aqui, opções, configurações, perdão, ó, junho de 2023, 2118. Então eu estou na mesma versão que esse carinha aqui, tá? Então eu baixei e coloquei ele na pasta. E eu posso ver aqui no VS Code que ele está aqui, ó. Tá vendo? Se eu abrir ele é um arquivo imenso, tá? O que ele é? Como se ele fosse uma máscara. E ele causa restrições em outros arquivos JSON se eu referenciar ele aqui. E o legal é que ele já vai dizendo para mim se eu estou colocando parâmetros certos ou errados, né? Então olha só que interessante, eu vou criar um novo arquivo aqui, ó, new file, escrever aqui novo tema .json, tá? Ok, então primeiro abro chaves, eu sei que eu tenho que escrever o nome desse carinha, então vai ser teste, e aí aqui é o esquema, ó, já até puxou, aí vou abrir. E aí eu vou referenciar esse nome aqui, ó. Então é report theme schema -2118.json, ok? Dê um enter, tá? Se eu der uma vírgula e der um enter aqui e abrir aspas, olha que legal, ele já me aparece várias coisas para eu já
tá colocando aqui. Então, se eu quiser background, ele já me autocompleta ali, ó. Eu já tenho que pôr a cor, né? Se eu quiser colocar os visual styles, ó, ele já me aparece uma chaves, ó, e ele já me aparece todos os visuais, área chart, Azure Map, ó, filter, funnel, aquele gráfico de funil, né? Gauge, que é o velocímetro, e por aí vai. Então você já tem uma noção do que, ó, card, né? Se eu colocar card, ó, ele já me aparece toda a estrutura que eu preciso ó. Aí ele fala, você quer configurar o quê? A tela de fundo, a borda, os rótulos de categoria, e aí ele te mostra todas as opções que você tem dentro daquele visual, tá? Então eu vou fechar aqui, não quero, eu já criei isso, né? Então aqui, ó, se eu olhar o meu tema light, parece pequenininho, mas aqui, ó, Data Colors, já está todas as minhas cores, coloquei um nome amigável. Aqui nas Text Class já tem todos os meus textos configurados, né? E aqui eu passo o tamanho, qual a fonte e a cor. O legal de você utilizar JSON é que você também pode colocar uma fonte que não é a padrão. Você pode colocar uma fonte, por exemplo, que não aparece. Se você colocar aqui, ó, rótulo de dados, você pode colocar uma fonte que não está aqui. Mas lembrando, você tem que ter na sua máquina que está desenvolvendo e também, né, de quem for acessar lá quando estiver lá no Power BI Serviço, né? Então você pode colocar aqui. Nesse arquivo que eu fiz aqui do Readme, eu coloquei inclusive aqui alguns códigos das fontes mais utilizadas na propriedade Font Face. Então, se você quiser usar a SegWit, basta você copiar esse carinha aqui e jogar aqui. Tá vendo? Na Font Face. E por que tem algumas fontes logo após a que você quer, né? É caso o computador que for acessar não tiver a fonte que você está usando. Aí tem algumas fontes mais universais aí que vão, é como se tipo fosse um try, otherwise. Então tenta aquela, não vai a outra, tá? Então essa é a ideia. Então aqui explicando um pouco das fontes Face. O legal é que você editar aqui no VS Code, você pode fechar aqui as chaves, fica bem legal. Então, ó, e aqui eu começo os visual styles. Quando eu tenho aqui esse asterisco, quer dizer que é para todos os visuais. Então, por exemplo, para visual header, eu quero que mostre. Quer que tenha quebra de texto? Não, para todos eu não quero isso. Para Data Labels eu deixei vazio, não alterei o padrão. Então, Total Labels. Title, né? Eu quero que todos estejam em alinhamento à esquerda. Então eu posso configurar de maneira global ou de maneira focada, né? As bordas. Todos os meus visuais têm bordas com essa cor e com raio 8, né? Tá vendo? Que tem um raiozinho aqui, ó. Tem uma curvinha aqui, ó. Todos têm, tá? Drop Shadow, sombra, eu já configurei minha sombra de forma personalizada aqui. Então eu coloquei a cor, o preset custom, né? Quanto que é o blur, o ângulo, então já está tudo configurado, né? A minha página, então minha cor de fundo. Então você pode ir estudando e alterando conforme a sua necessidade. Então tudo que eu alterei aqui para todos, eu posso restringir aqui para baixo. Então, por exemplo, para Slicer, eu vim e as bordas eu não quero que mostre. Tá vendo? Meu segmentador não tem nem tela de fundo e nem borda. Então, ele te dá um poder. Imagina se você configura tudo com borda e você quer todo o segmentador tirar a borda. Dá um trabalhão. Então, se você configura o teu tema para o teu padrão de trabalho, é muito mais rápido depois, né? Então você tem um poder de configuração absurda. E também te dá total controle, por exemplo, de algumas coisas. Por exemplo, esse gráfico de Pareto aqui.
Isso é uma sacada muito top. Por exemplo, eu vou carregar o visual padrão do Power BI. Padrão. Você vai ver que vai zoar tudo. O padrão, ele coloca um eixo secundário aqui do lado. E se eu desativar ele, na verdade eu tenho que habilitar e desabilitar ele, ele quebra. Eu não consigo ocultar ele assim de forma tão simples. Então tem que vir aqui. Como é de 0 a 100%, eu posso colocar aqui de 0 e 1, beleza? E depois desativar. Aí ele fica, né? Mas e se não é um cara desse, né? Ele tira o título, ficou. Legal. Aqui esse é fixo. Mas, por exemplo, se eu pegar e colocar a classe A aqui, já ficou um pouco estranho aqui, né? Você não tem muita orientação de onde está indo, não ficou interessante, né? Ele tá estranho isso aqui. Tá muito estranho. Então ele não tá acompanhando, né? Eu teria que fazer uma medida, colocar aqui para poder esconder, na verdade aqui, né, no eixo secundário, eu tinha que colocar ele aqui, né, no FX, para depois eu desabilitar, né? Para depois eu desabilitar. Só que com o tema personalizado que eu montei lá, ele tem uma traquinagem aqui. Tá vendo? Ele tá habilitado. Mas olha só, eu vou tirar o mínimo e o máximo aqui, ó. Pra vocês verem que não é isso, tá? Vou até dar um redefinir padrão, ó. Tá no padrão do JSON. Olha só que interessante. Ele tá desabilitado aqui e eu não travei, ó. Posso habilitar e não mudou nada. Por que que não mudou nada? Né? Opa! Por causa desse carinha aqui, ó. Tá vendo o tamanho da fonte dos valores? Tá em 0. Olha só aqui no VS Code. Por que que ele tá em 0? Deixa eu reduzir aqui. Ele tá em Y2axis. Aqui, ó. Tá vendo? Font size vazio. E o title font size vazio, ele permite que eu faça isso. Então é por isso que eu não preciso ocultar o eixo secundário. Ele tá lá, mas não está sendo mostrado. Então eu não preciso fazer medida, não preciso fixar valores, eu simplesmente tá tudo no meu JSON de tema, né? Simples assim. E então você tem total controle utilizando JSONs. Então eu fui lá, trabalhei, construí o dashboard todo no Light, criei um JSON dark, né? Pode ver que eu criei um JSON dark que é igual, apenas faço umas inversões de cores, né? Então o fundo fica escuro e as letras ficam claras. Aí entra todo aquele lado de design, né? Entre você poder olhar também se suas cores estão contrastando tanto num tema como num outro, né? Aí você mexe na saturação, na luminosidade ali, fica legal, né? Então aqui é um pouco das utilidades de você usar o VS Code para estar editando JSONs, que fica muito mais fácil, né? Então é bem legal. Vou deixar esses 2 JSONs com vocês, mais o Report Theme Scheme da Microsoft, juntamente com o Redmin, onde tem algumas instruçõezinhas aí, os links da documentação, tá? Voltando aqui pro dashboard. Então imagina só, eu fui lá, criei meu relatório em tema Light e eu quero criar agora um tema Dark. O que eu faço primeiro, né? Então eu criei minhas medidas, criei tudo. Eu vou publicar esse relatório, tá?
Então eu vou publicar ele num workspace, por exemplo. Então vou salvar. Isso aqui é meu dia a dia, tá, pessoal? Até criei aqui um workspace, ó, teste da ArcLight. Tá publicando. Êxito. Eu vou abrir ele lá no Power BI Desktop. Pedir minhas credenciais novamente, ok? Então, tá aqui, bonitinho, relatório aqui no Power BI Online, ou Service. Então, se eu olhar aqui no meu Workspace, teste Dark, aqui, ó. Então, eu tenho um relatório e um conjunto de dados. Isso é muito importante a gente ter na cabeça. Sempre que a gente publica um relatório do zero, do Power BI Desktop para o Power BI Online, ele vai carregar duas instâncias. Ele vai carregar o conjunto de dados e um relatório. O relatório tem só a camada visual. Lá tem o JSON, lá tem as cores, lá tem os visuais localizados nas páginas, mas os dados, as medidas, os relacionamentos estão todos no conjunto de dados, tá? Tanto é que eu vou fazer um negócio agora que você vai assustar, ó. Por exemplo, eu vou aqui e vou excluir o relatório. Ficou só o conjunto de dados aqui. Então, tanto é que se eu clicar aqui, ele não vai aparecer só isso. Ele vai mostrar as tabelas, as medidas que eu tenho aqui dentro, mas eu não tenho nenhuma visual, tá? Não tenho nenhum visual, porque ele é o quê? Só um conjunto de dados, tá? Então, inclusive, eu vou até renomear esse cara. Vou renomear aqui, ó, para conjunto. Vamos falar um linguajar mais universal, que eu gosto até de usar. Dataset JSON, vai. Vou salvar. Dataset JSON. Beleza? Aqui, entendi. Eu vou salvar como esse cara para eu fazer uma cópia, tá? Então nessa mesma pasta que eu estou usando, pode ser aqui mesmo, tá? Vou dar um nome de tema JSON Light e vou salvar. Legal? E agora eu vou fazer um negócio que talvez seja a primeira vez que vocês estão vendo. Eu vou apagar todas as minhas fontes de dados aqui. Não vou mexer em nenhum visual aqui. Só vou apagar minhas fontes de dados. Então eu tenho algumas tabelinhas auxiliares aqui. Vou excluir do modelo. Para excluir do modelo é mais rápido vir por aqui, né? Então selecionei aqui, vou selecionar tudo isso aqui. E del. Ok. A gente dá uma olhadinha lá no Power Query também para ver se não tem nenhuma consulta auxiliar. Beleza, não tem nada. Então, eu ferrei todo com o meu relatório aqui, né? Pode reparar aqui que eu tenho ainda 3 guias aqui: exibição de relatório, exibição de dados e exibição de modelo. O que eu vou fazer agora? Eu estou criando uma camada só de relatório, não de conjunto de dados. Por quê? O conjunto de dados eu vou usar da onde? Lá no que está publicado, né? Então, eu posso vir aqui, hub de dados do OneLake, ó, conjunto de dados do Power BI. E olha só quem que está aqui, dataset JSON. E eu vou dar um conectar e voltou todos os meus visuais. E sumiu daqui, né, aquela guia do meio de tabela. Agora eu só tenho a exibição de relatório e a exibição do modelo. Se não me engano, é a visualização de dados, né, aquela do meio, onde você consegue ver as tabelas. Então aqui, pode ver que até muda a corzinha, né, porque você está conectado online, né? E aqui embaixo também aparece, né, conectado em tempo real ao conjunto de dados do Power BI, tal.
beleza? Então você está conectado no conjunto de dados. Não, tanto é que se você vier aqui em transformar dados, olha lá, conexão direct query é necessária. Você não tem mais a camada de dados nesse PBIX. É um PBIX de relatório somente, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar e vou publicar. Vou publicar lá no tema teste da Arc, publicando. Legal. Vamos abrir. Tá lá. Bonitinho, tá? Prova que ele está conectado, ó. Tema JSONLite, data set JSON. Tem mais nada aqui. Se eu clicar nos 3 pontinhos, ó, exibir linhagem. Ó lá. Base de dados, que foi o Excel, dataset JSON e o tema relatório. O que eu vou fazer agora? Aqui, ó, eu vou salvar uma cópia, salvar como, e vou chamar de, como que eu chamei? Tema JSONLite, então vai ser tema JSON Dark. Ah, tem que escolher a pasta, né? Perdão, deixa eu ver como eu fiz. Tá, salvar. Beleza. E agora eu vou aqui na exibição procurar temas. Dark Theme. Beleza. Só vou fazer um pulo do gato aqui, ó. Que eu deixei aqui o botãozinho do... Vou só ocultar. Olha lá. Já tá o do Dark ali. Beleza, vou fechar aqui. Olha lá. Esse é um Dark, mas eles podem ver que não é preto totalmente. Ele é um tom de azul. Ele é uma nuance desse índigo. Não é roxo nem azul, é índigo, né? É a cor aí da minha marca aí que eu criei. O que eu vou fazer? Agora vou salvar e vou publicar no mesmo workspace. Beleza? Então, se eu der um atualizar aqui, o que vai acontecer? Vai nascer mais um relatório aqui do lado. Olha lá. Que legal. Eu tenho um dataset para 2 relatórios diferentes. Se eu clicar nesse aqui, é um tema Dark. Deixa eu atualizar aqui, né? Se eu clicar aqui no Light, tema Light. Tá? O que eu preciso fazer agora só para tornar isso dinâmico, né? Só preciso colocar aqui a navegação, né? Estou com os dois PBIX abertos aqui no desktop, né? Vou pegar os links dos relatórios publicados. Então, se eu tô aqui no Dark, eu tenho que pegar o do Light, né? Então, vou pegar o do Light, compartilhar, copiar link, copiei e vou colar aqui no Dark. Na verdade, no solzinho, né? Ação, URL da web. Escrever só tema claro. Tá? Tema claro. Eu vou fazer a mesma coisa aqui pro botão, né? Vai que o cara... Navegação na página não. URL da web. Eu até tinha colocado aqui no teste, né? Tinha colocado errado, inclusive. Tema claro. Tema claro. Beleza. Então... Tema claro, tema claro. Deixa eu só tirar essa exclamação aqui, né? Precisa de tudo isso também. Então, coloquei a URL aqui e vou dar um publicar por cima do relatório que eu já publiquei. Então, temos selecionar. Ele vai perguntar se eu quero substituir. Quero. E aqui eu já posso ir lá ver como ficou, né?
Então, se eu vier aqui, tá a chavinha aqui, né? Tema claro, tema claro. Se eu clicar, ele vai pro tema JSON Light. Beleza? Até aí, legal. Agora tem que fazer o inverso, né? Então, eu fiz do Dark pro Light, agora tem que ser do Light pro Dark. Então tem que pegar o link do Dark. Então, compartilhar, copiar link, copiar, vem aqui no meu desktop. Agora eu fiz do Dark pro Light, né? Então agora tem que fazer do Light pro Dark. Então aqui no botãozinho. Até já tinha colocado um link aqui, mas acho que estava errado. Apaguei, tema Dark, URL da web, beleza. Ação, URL da web. Tema Dark, beleza? E aí, vou publicar por cima do Light lá. Então, substituir. Cara, só que eu acho que eu fiz errado, hein? Eu tenho que colocar na lua, né? Cabeção. Já estava até certo aqui que não pode ter, né? Aqui ok. E aqui ok. Tá certo. Tema Dark. E aqui só tirar a exclamação. Pra ficar igualzinho. Beleza. Publicar de novo. Salvei. Selecionei. Substituindo. E aí, beleza, né? Podemos ir lá direto para online. Vou dar um atualizar. Então o cara entrou no tema Dark. Tem que só corrigir alguma coisa que eu coloquei aqui na lua, mas ele tá indo pro Light, ó. Beleza? E aqui não tem nada, e aqui sim vai pro Dark. E aí você pode ficar alternando entre os relatórios. O usuário não vai ficar... O cara que entra uma vez, ele não vai ficar trocando de tema toda hora. Ele vai trocar uma vez. E só, né? Então, para quem está criando um relatório, em vez de você criar um monte de medida DAX, eu vou falar para você, quando você cria o relatório em DAX, para trocar de cor assim, nas medidas, não fica igual, não fica no mesmo padrão. Você vai ter que escolher um cinza que dá certo para os dois temas, não vai ficar legal. Então, trocando, utilizando o JSON, fica muito melhor. Fica um acabamento muito melhor mesmo, assim. Então quem já trabalha com isso tem experiência. Então eu peço seu like. Se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que você gostou. Alguns talvez nem sabiam que dava para fazer isso, né? Essa quebra de relatórios e dataset, isso aí realmente é muito bom para você compartilhar relatórios. Então peço seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui. E não esquece de ativar as notificações todas para receber notificações dos novos vídeos. E deixa aqui no comentário se você já sabia utilizar essas técnicas e se você quer que eu monte esse dashboard. Se quiser que eu monte essa análise de Pareto, classificação ABC, eu posso gravar um vídeo para vocês. Deixa aqui no comentário. Quero saber se vocês querem saber sobre esse conteúdo. Beleza? Então, um forte abraço, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.